11 horas, 5 minutinhos, 11 e 5. Bom dia pra você. Ao som dos Beatles, a gente vem começando. O programa tá na pauta de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. 11 e 6, como eu disse, o programa já está no ar com o oferecimento de Ótica Martinato. A imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi, para os diferentes momentos da sua vida, o Sicredi tem uma solução. Confira todas as possibilidades em sicredipioneira.com.br e Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. Plantel completo aqui no programa, time completinho, Pablo Carlotto, ele que é professor de carreira, agora é coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos, e junto conosco também retoma das férias, Ivanir Gasparim, empresário. Sejam muito bem-vindos, bom dia. Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os que nos acompanham. E bom dia, Gasparim. Seja bem-vindo. Feliz Ano Novo. Obrigado, né? Meio tardio já, né? Tardio, né? Bom dia aos ouvintes, bom dia, Beverly. É um prazer normalmente estar aqui depois de umas férias curtas, né? Mas a nossa vida de empresário é isso, é 10, 12 dias, está muito bom. E dá para, pelo menos, arejar um pouco a nossa mente, né? Dá para sair do normal, né? Isso, e quebrar a rotina, acho que isso é importante. Acho né? bem importante o valor que a gente, às vezes, não dá para um período de férias. Aliás, eu disse para o Gasparim, né, porque ele chegou cheio de novidades, contando para a gente aqui. Eu disse, olha, eu tinha uma pauta, mais ou menos, nós vamos deixar de lado, porque vem coisas quentes, e já começa com essa ideia das férias, Gasparim, e Pablo, né? Eu tenho me dado conta, não sei se vocês também já se deram conta, de como talvez nós, por gerações a fio, ou por décadas, não por gerações, acho que por décadas a fio, valorizamos a ideia de que trabalhar sem interrupção era bom, né? Trabalhar sem interrupção era bom, não fechar o estabelecimento no domingo, que legal, né? Que empresário forte esse, né? Sei lá, emendar férias, vender as férias, tudo isso era vender, entre aspas, não existe isso, né? Mas era uma prática que se fazia. Mas a gente começou a entrar numa nova época, vindo com uma série de mudanças, né, no mundo, e entre elas essa, que a gente é dono da própria saúde, não tem que delegar para um terceiro, para um quarto, né, ou para o plano de saúde, ou para o sistema único de saúde, que a gente precisa sim encontrar pontos de equilíbrio e que a gente precisa encontrar o valor das férias, nem que seja pouco. Ah, o que é pouco é muito? Não sei. Talvez pouco nem seja 10 dias, né, Gaspar? Talvez o pouco seja tirar um final de semana. Tem gente que está tirando só um final de semana, mas é um final de semana. Mas naquele final de semana tirar férias, né? Beverly, assim, ó, eu até comprei esse sindicato, movimento patronal. Eu sou de uma época ainda que não se abria o comércio sábado e tarde, né? Então, abastecer, lembra? Uma vez você não abastecia domingo. Houve uma briga, né? Inclusive na Câmara de Vereadores. É uma fase ainda na negociação, alguns feriados e tal. Mas assim, como nós, principalmente sindicato em Caxias do Sul, normalmente bota em mais de 90% dos empreendedores, dos empresários, ditos empresários, que têm a sua padaria, que têm o seu supermercado, que têm a sua farmácia, hoje são redes e tal. Mas assim, ó, são microempresários, são pequenos empresários, normalmente é a esposa, vamos pensar no supermercado, quem é que está na cozinha? E a esposa, a avó, a filha, né, que ajuda lá. Essas pessoas trabalham praticamente 30 anos da sua vida e dificilmente tiraram 10 dias de folga. E às vezes entre nós reclamamos porque às vezes não tem buffet livre, buffet aquilo, né? Trabalhando às vezes depois do Natal ali. Assim, ó, nós temos que nos questionar, sabe, a qualidade de vida. Eu acho que nós... Porque o primeiro mundo já passou por isso. O primeiro mundo não abria sábado de tarde, não abria domingo. De repente abriu tudo, 24 horas, e eles estão retornando. Essa ideia, por exemplo, de você reclamar que chega no restaurante às 10 da noite e os caras começam a virar a cadeira, ou a acender e apagar a luz, como se diz, né? Pessoal, se você for na Itália ou nos países de primeiro mundo, eles não vão virar a cadeira, eles vão tirar o teu prato da tua mesa. Eles não vão deixar você entrar, no sentido seguinte, ó, é preciso que haja um respeito das pessoas. Então, eu acredito muito nisso. E eu acho que é importante, hoje nós temos a nossa vice-presidente da SIC, que está nos Estados Unidos, tem a NRF, que é a maior feira do comércio, né? Ela está nos representando Caxias, mas representa também a FEComércio, o Cindy Loja e a SIC, a Idalice Manchini, né? Mas ela, hoje se fala, por exemplo, que porque há quase 5 anos, quando eu fui, estava decretada
a morte das lojas físicas. E elas retornam com força total hoje às lojas físicas. Ou seja, deu para entender e aí que é importante ter um estudo, tá, Pablo? Eu estou aqui com um professor, um conhecimento de toda a mata e não só de uma árvore, entendeu? No sentido seguinte, ó, ir um pouco mais a fundo, principalmente quem investe, vamos supor, vamos pensar também agora, você se aposentou, ganhou teu fundo de garantia e tal, cuidado com essas ondas, sabe, esse modismo e tal, porque é muito perigoso. E realmente, Beverly, nós temos que pensar a nossa vida. Esse dia eu via quase com tristeza, né, uma pessoa que durante 38 anos manteve o seu mercadinho aberto, sábado, domingos e feriados, porque era o dia que mais faturava, e ele se aposentou praticamente já sem saúde e voltando para o interior e dizendo, eu e minha esposa e meus filhos praticamente eu não fui numa formatura, eu não fiquei num casamento, eu no casamento jantava e ia para casa cedo. Por quê? Porque eu tinha que abrir o meu mercadinho. Então vamos pensar, né, nesse ponto, né, até que ponto nos interessa todos os supermercados abertos em tudo que é feriado em Caxias, tudo que é farmácia, etc. Lembra? Pouco tempo atrás não tinha as farmácias de plantão, né? Então é o seguinte, ó, só que isso também tem o lado do custo, tá? Eu, como empresário, eu vejo que às vezes o que inviabiliza o teu negócio é exatamente esse horário quase que maluco hoje, né? Para contentar, o Pablo, eu preciso que ele acorde às 11 da manhã, ele quer o buffet aquilo pronto às 11 da manhã. Ele acorda às 4 da tarde, ele quer o buffet. Isso... Mas aí que tá, Gasparinho, tu trazes coisas que, ok, tua experiência, teu olhar, né? E tá certo, porém há alguns avanços que são possíveis, que é do campo, daquilo que a gente falava ano passado. Quantos debates, quantas conversas nós tivemos aqui centrados em uma falta, quem sabe, até de diálogo entre pares e uma formação de rede. A gente sabe das dificuldades, ninguém que está dizendo que é fácil. Mas, poxa, a gente já tem maturidade como sociedade para, por exemplo, né? Essa ideia de o prazer de tirar férias, o direito de tirar férias, o se é ou não desejável que fique sempre aberto. Acho que tudo isso que tu falas não tem o que discutir. Porém, dá para melhorar. Por exemplo, né, eu estive num restaurante que eu gosto muito, em Caxias do Sul, logo no início do ano. Eles reabriram, eles fecharam, como praticamente todos, né? E reabriram no dia 4, era uma quinta-feira. Foi uma loucura. Eu fui, né? Acho que eu fui no dia 6, 7, já não era mais o dia que eles tinham. Eles estavam enlouquecidos, porque, claro, todo mundo naquela expectativa dos restaurantes abrirem. Muitos deixaram para abrir no dia 8, outros deixaram para abrir um pouquinho mais para frente, o dia 8 ainda não tinha aberto. Então, aqueles que abriram antes ficaram super lotados. E a gente se pergunta assim, eu como consumidora, né, em Caxias do Sul, poxa, no entorno, né, num lugar onde tem X restaurantes, dá para se combinar? Olha, Gasparim, tu é do mesmo negócio que eu, né? Eu tô pretendendo tirar férias esse ano, naquele período ali, emendar até o dia 8, tu vai tirar até quando? Até mais ou menos. É uma questão, às vezes, de conversar, né? Mas a gente não conversa. Essa prática já foi por terra. Essa prática de não conversa. Todo mundo se conhece, todo mundo conhece, se encontra nas reuniões das empresas, das reuniões das entidades que participam. Poxa, daria para fazer, porque o consumidor também pode usar. E aí, um ganha dinheiro, o outro ganha dinheiro, o consumidor é bem atendido e todo mundo tira férias. Disso que eu tô falando, sabe? O prazer de tirar férias, mas não todo mundo junto. Primeiro, as praias ficam lotadas. Vai todo mundo pro mesmo lugar na mesma época. Não faz muito sentido, as estradas ficam lotadas, né? Daria pra gente meio que dar uma articulada, né? Eu sei, talvez eu esteja falando de utopias, né? Mas eu acho interessante isso, sabe por quê? Porque bate em dois aspectos no meu pensar agora, né? Que um é o comportamento nosso, enquanto nós entendemos como sociedade. Eu lembro um tempo assim, ó, escola não tem como fugir disso, né? Férias é em julho, aquelas férias bem espremidinha. No passado eram 30 dias, agora é quanto muito 2 semanas. Para o professor, menos ainda, né? 1 semana e 2, 3 dias a mais e tal. Enquanto indústria, eu vejo que dentro das indústrias, até mesmo do comércio, tem uma dinâmica interna de não colocar todo mundo de férias no mesmo tempo, na mesma temporada. Mas não vejo essa dinâmica enquanto sociedade. Exatamente. Enquanto sociedade, certo? Então, tem empresas que dão férias para os pais em janeiro, né, para os trabalhadores em janeiro, em vista que seus filhos estão de férias, então eles vão viajar enquanto família. Mas eu gostaria de pontuar um pouco sobre a ideia de que as férias é um tempo no ano, certo? Férias enquanto descanso.
você tem que encontrar os teus meios de descanso na semana, no dia, mesmo que sejam breves, para não ficar só esperando as famosas férias. Porque chega no período das tuas férias, você tem lá as férias agendadas com a tua empresa, mas veio uma doença, veio o falecimento de um parente, veio um outro inconveniente e naufragou as tuas férias enquanto descanso. Daí tu vai dizer, não descansei. Não descansei. Nós temos que ter esse período de descanso, algo planejado como uma prioridade pessoal. Não pode ser só no final do ano. Por quê? Porque senão a gente entra naquela dinâmica, Gasparim, que eu tenho observado, que as pessoas ficam assim, ó, tô pela sexta-feira, tô pelo final de semana, esperando o final de semana, esperando o final do mês, esperando o final do ano. Você está abreviando a tua vida. Está abreviando a tua vida. A tua vida é o momento, é o agora, é o hoje, a tua vida. O passado morreu, se foi, é só lembranças e memórias. De repente, mágoas, ressentimentos, mas que você lute quanto a isso. O futuro é esperança, não é teu. Vai acontecer, talvez sim, talvez não, certo? E a qualidade que vai acontecer, tu não sabe. É o agora. Se você não encontra no ritmo da tua vida diária, momento para você respirar e sentir-se um ser no mundo, você vai ficar sonhando com as férias. E para a maioria das pessoas, as férias estão cada vez mais breves. E quem tem duas frentes de trabalho, as férias às vezes não coincidem. Eu estou de férias lá daquele escritório, mas eu trabalho num outro lugar lá, e as férias não estão acontecendo no mesmo dia. E aí, é férias ou não é férias? Mas estou de férias do trabalho tal, do outro não. É essa questão de qualidade de vida, de você observar de que nós estamos num período de mudança de comportamento e de visão de sociedade, é uma grande oportunidade para a gente estabelecer qual é o compromisso da sociedade com o ser humano, nas diferentes fases da vida. Qual é o compromisso da sociedade com a criança? Qual é o compromisso da sociedade com o adolescente? Porque senão a gente vai continuar em perpétuo dizendo, não, a responsabilidade da criança é tão somente da família. Mas que família? Porque hoje em dia também estamos mudando as configurações de família. Não, a coisa do adolescente, do jovem, é a escola. Mas a escola também está em período de mudança. E quando nós vamos pensar de que a vida adulta e a vida, a terceira idade acima, também é uma responsabilidade da sociedade. Então, há que se aproveitar esse momento, porque senão depois não virá, creio eu, porque a gente está estabelecendo um novo jeito de ser humano nesse período em que nós estamos. Agora, senhor Bebe, se me permite, a colocação do Pablo, quando se fala muito em sociedade, quem é que está pensando por nós como sociedade, tá, Bebe? Sabe, esses dias, tomando um vinho, claro, com os colegas e tal, dá aquele choque de realidade, né? Eu estava com pessoas, teoricamente, que deveriam estar pensando na nossa cidade. Digo, mas dá uma olhada o que nós estamos falando, o que é esse pessoal, né? Ou seja, quem é que está pensando, por exemplo, para Caxias? Não, o prefeito não tem todas essas condições, tá? Quem é que está pensando na nossa comunidade, na nossa família? Na nossa... Deu para entender, e aí eu até posso introduzir, eu nessas férias me dei com um choque. Nós estamos sendo conduzidos por os influencers, os influenciadoras, né? Até eu coloquei há pouco. Quem é que está nos orientando? Você falou em mudança de colégios. Quem é que está à frente dessas mudanças? Não tem ninguém. É uma briga de foice, é uma briga de corda, é extremo de tudo que é lado. Quem é que está pensando no futuro das nossas famílias? Uma discussão séria, sabe? E aí eu brinco com o Cuiava, né, o colega nosso aqui de rádio. Vamos levantar a régua, mas discutir realmente um nível. O que você falou também, o sindicato teria esse poder de pelo menos ter qual é os restaurantes que abrem, só que a gente trabalha também com pessoas que às vezes eu não quero abrir, mas também eu não quero que o Pablo abra, entendeu? Então é meio e não depende. Aí você está perto de uma empresa, eu dependo totalmente daquela empresa. 90% do meu restaurante trabalha em função daquela empresa. Se ela entrar em férias segunda-feira agora, eu tenho que fechar também, entendeu? Eu dependo dela. Porque se isso fosse simples, eu, por exemplo, para ir para Florianópolis hoje, você gasta de 6, 7 horas até 12 horas. É loucura, porque quando você chega, você anda 6, 7 horas tranquilo.
os últimos 100 quilômetros para chegar em Florianópolis, você não sabe se você vai demorar 1 hora ou 6 horas. E aí você volta cedo no domingo, puxa vida, mas eu acho que todo mundo pensou a mesma coisa. Então eu tentei quebrar o paradigma e você pega. Ou seja, eu escrevi aqui o comportamento de manada, né? Ou seja, a gente não tem esse controle, sabe? Só em países realmente ditatoriais que tem a administração central. Agora, Pablo, você levanta uma coisa seguinte, ó. Nós como sociedade, quem é que está pensando na sociedade? Então, de repente, quem é que está criando meus filhos? Será que é uma influenciadora, uma pessoa que, de repente, eu não sei, sabe? Isso eu levei um choque, tá? Porque, novamente, como entidade, eu nasci e tal, nós discutimos lá, criamos lá também a mobilização por Caxias e tal, pensar nos próximos 20 anos, assim, mas pensa em coisas mais estruturais, maiores, né? Mas, assim, no nosso dia a dia, quem é que está pensando no coletivo? Você falou muito em colégio. Eu li e reli, e eu gosto de ler, eu assino jornais, eu ainda assino jornais, eu gosto de físico, eu gosto de sentir o cheiro de livro e levo o livro para a praia também para ler. No sentido seguinte, ó, o que está acontecendo com a nossa educação no Brasil, Pablo? Eu sou professor, tu é professor. Pessoal, eu tenho colegas meus, empresários, que quando começam, olha a loucura que está acontecendo. No passado, você perguntava para a Bebre, você sabe datilografia? Você ia lá, testava a datilografia. Você sabe ler? Você dava um texto e lia na frente do Pablo. Opa, você sabe escrever? Então escreve, copia esse texto a mim. Pessoal, hoje nós temos contratando gente em Caxias do Sul, se formando num curso superior, que não sabe somar, que não sabe escrever. O básico. E aí você tem que voltar para as entrevistadoras e dizer o seguinte, não, você vai ter que voltar uma ficha que era de 50 anos atrás, Pablo. Você vai ter que dizer, não, Bebre, você está formando em administração, no meu caso. Tu está lá 5 anos. Tu vai ter que fazer um testezinho. Quanto é que é 2 mais 2? 4. Ah, tá. Quanto é que é? Escreve aqui esse texto para mim. Um teste. Você sabe usar computador? Sei, o sistema sabe. Então, por favor, vamos lá. Você sabe usar o celular, a rede social. Não, mas tudo bem, tirar uma nota. Cara, nós estamos voltando à idade da pedra. É assustador. E o que está acontecendo com as nossas crianças? Nós temos pessoas analfabetas sendo jogadas no mercado e com diploma. Então, olha os últimos testes do Brasil. Então, quem é que está pensando por nós, Paulo? Notícia de hoje, né? O governo está achando uma estratégia de criar um pé de meia, né? Que é para os jovens que saem do ensino médio da rede pública conseguirem financeiramente fazer a prova do Enem. Um dos argumentos dos jovens que saem, né, terminam e não fazem a prova é quase 50% dos jovens, que saiu uma pesquisa agora recente, né? Quase 47, alguma coisa dos jovens que concluem o ensino médio não fazem a prova do Enem naquele ano. Então é uma preocupação que se começou a levantar o sinal de alerta de por que não fazem. Um dos motivos seria porque não consegue pagar o transporte, se deslocar e etc. Veja bem, é um comportamento mundial, certo? Sim, Tanto é que em Portugal, por exemplo, no momento estão oferecendo 1.700 euros para um jovem entrar no mercado de trabalho. Entrou no mercado de trabalho, ganha da estrutura social, né, do governo ou do Estado de modo geral, 1.700 euros, que é bastantinho para a nossa realidade, e para Portugal muito mais, porque Portugal é um dos mais baixos salários mínimos da Europa, né, que é 800 euros, 1.700 é o dobro e mais um pouquinho. Mas veja bem aqui, Gasparim, tu remete para uma questão filosófica de âmbito sociológico que é muito pontual. Naquilo que eu falava sobre as mudanças de hoje. As mudanças hoje são todas as áreas, em todos os sentidos, e na relação com o exterior e também interno. Vou dar um exemplo. Religião hoje. Todas as religiões estão passando por uma crise muito grande internamente e na relação com o mundo externo. As famílias estão passando isso, as escolas estão passando isso, tudo está passando por isso, certo? Mas veja bem, dentro do que tu pontuou, eu acho muito interessante, porque hoje, dentro dessas mudanças, há que se pensar, há que se refletir e há que se chegar a um consenso, porque sem isso nós vamos continuar sofrendo. Quais são os pilares da sociedade?
Quais são os pilares da família? Quais são os pilares da educação? Estamos falando da educação escolar. Porque os pilares da educação familiar já se foram. A sociedade está em crise porque ela não sente quais são os seus pilares hoje. Se há um tempo atrás, é a religião, é o ordenamento jurídico, é as leis, é o governo municipal, é o governo estadual, tudo isso também está em crise. Tudo isso também está, vamos dizer assim, às cegas, andando e caminhando. E aí há acertos e há erros muito grandes que depois a mídia vai pautando aí os seus caminhos e geralmente em cima dos erros de todo mundo, né? O que me vem, assim, Beverly, é o estado de insegurança que muitas pessoas estão hoje. E os quadros de saúde que têm gerado essa insegurança. Quando tu falavas de influência, eu vejo bem assim, existe o influenciador e existe o discurso influenciador, entende? Veja bem, quando uma pessoa hoje não lê mais o livro, não gosta mais do cheirinho do livro, não vai em busca de um conhecimento acadêmico, de fato, mas pauta a sua vida através de um videozinho que recebeu pelas redes sociais, pelo discurso de uma pessoa lá que você, mas todo mundo está ouvindo ele, e não se pergunta qual é a formação dele, que visão de mundo ele tem, ou o que ele está propondo, o que essa pessoa está propondo de fato inclui as pessoas, de fato aproxima as pessoas, de fato revela e nos ajuda a de fato nos tornarmos mais humanos. Não há esse questionamento, não chegamos a esse ponto. E aí eu, tomado por uma generosidade astronômica, eu compartilho esse vídeo com todos os familiares, com todos os grupos e tal, tudo. E eu vejo isso hoje, quase todo mundo fazendo isso, quase todo mundo replicando, até porque o influenciador já diz isso. Comente, curta, compartilhe, passe para todos os teus amigos. Quando que vai parar isso, Berto? Tu que é da área da comunicação, essa introdução que os influencers têm que fazer. Antes era bem no início do vídeo, agora é lá no meio. Cria uma estratégia, né? Lá no meio ou lá no finalzinho, um reforço disso. E assim, gente, já existe até uma cartilha entre eles, né? Sim. Do que fazer. Do que funciona, do que não funciona, do que deu certo para um. E sempre que eu começo um papo sobre isso, inevitavelmente eu lembro daquele filme, chama-se Prenda-me se puder. Prenda-me se for capaz. É com o Leonardo DiCaprio, né? Um filme bem antigo, de 2000, bem antigo, né? Não é tão assim, 2002, né? Mas pra gurizada é muito antigo, né? Te fala assim, aquele filme lá de 2018. Nossa, que antigo, né? Esse de 2002, que conta a história baseado em fatos reais, né? Baseado na vida do Frank Abagnale, né? Jr., que era uma pessoa exatamente isso. Vendia um discurso, se passou por 1.002 profissões, desde piloto de avião. Pensa, pilotar um avião sem ter o brevet, sem nunca, né? Tudo porque ele lia um livro, estudava. E não estou desmerecendo a capacidade de aprendizado da pessoa, mas não era uma pessoa confiável. Parece muito uma sociedade baseada nisso, no discurso, no aparecer ser. O aparecer ser ganhou mais relevância do que ser de verdade. E é aquilo que o Gasparinho falou, né? Do provar a entrega. Parece que agora a gente tem que provar a entrega. Eu recebo lá um currículo que diz que a pessoa fez isso, e eu, como avaliadora, entendo que ela pode me fazer 1.000 entregas. Na prática, ela não entrega nada do que dizia que podia, né? Onde que está o erro? Onde que está? Não quer dizer necessariamente a pessoa talvez mentiu, mas ela só fazer um curso não significa que ela aprendeu. Só concluir o ensino não significa que ela foi bem, que ela teve aprendizados ali. Então, me parece que nós estamos agora num checkmate entre o que eu digo que eu posso fazer com o que eu sei e o que realmente eu consigo entregar com o que eu sei, né? Me parece que está um pouco sobre assim, isso, né? O problema é o seguinte, que quando aí você perde a credibilidade. Quando o Pablo me entrega um diploma de curso superior de administração, por exemplo, tá, Pablo? Sim. Eu, como professor de administração, eu sei que ele fez financeira 1, financeira 2, matemática 1 e tal. Quer dizer, o básico, eu sei, deu para entender? Mas no caminho eu vi que ele fez tudo aquilo, mas ele não aproveitou, não houve o aproveitamento. Deu para entender? Então, nós estamos falando nesse momento. Então, por exemplo, quando eu vejo o seguinte,
Porque, teoricamente, para algumas funções, o primeiro grau estaria completo, o segundo grau estaria completo. Então, por que me interessa o segundo grau? Porque o segundo grau, teoricamente, o cara já sabe 2 mais 2, 2 mais 4, ou seja, a interpretação, né? E isso vai abrindo ou fechando portas. Por exemplo, o médico residente, o médico que não tem residência, o cara que é especialista. Então, quando eu vou para me operar, eu vou no médico que já seja especialista em coluna, por exemplo. Eu não vou lá, eu não preciso fazer um teste com ele, teoricamente, para saber que ele sabe mexer na minha coluna, porque aquele diploma, tá, eu preciso acreditar naquele diploma. Como eu preciso acreditar, por exemplo, quando você vai almoçar em qualquer restaurante, eu preciso acreditar nos órgãos públicos, aquela placa lá, aquele alvará, aquela comida tem controle. Deu para entender? Ou seja, porque caso se isso não é verdadeiro, é que assim, quando eu entrar no avião, eu não pergunto se o piloto sabe pilotar. Deu para entender? Ou seja, então essas coisas começam a se colocar em xeque. E xeque no sentido seguinte, ó. Por que para nós a professora foi tão importante, o professor? Porque a professora realmente era a nossa influenciadora, era o nosso exemplo. Porque, e há de convir o seguinte, quanto maior o teu nível, menos liberdade você tem, porque você é vigiado, entendeu? Quanto maior o teu cargo, por exemplo, a Bebe, como trabalhando na Rádio São Francisco, né? Ela tem que se comportar porque ela é uma pessoa pública. Então, ela vai perder, quanto mais público você for, menos liberdade você tem para fazer certas coisas. Só que quando você pega agora, porque eu falei do influenciador, puxa vida, se ele tem 20 milhões de seguidores, ele teria que ter um comportamento que não chocasse, nesse momento, a sociedade. E o que se vê, principalmente nos últimos dias, nos últimos meses, anos talvez, mas agora com força total quase, que virou quase, caindo algumas muros, né, de pessoas, né, sendo presas, inclusive, pessoas que tiveram problema de saúde no final do ano, né, influenciadores famosos no Brasil, famosos no sentido seguinte, eu não estou no meio, mas puxa vida, mas esse cara apresentando isso, ele tinha 20 mil seguidores, meu Deus, o que... E eu diria o seguinte, quem é que está doente? Será que é aquela pessoa que faz aquele videozinho maluco e tem 20 mil seguidores? Eu acho que não, porque ele está certo. Os 20 milhões que seguem esse videozinho. A minha pergunta é essa. Por que alguém de sã consciência está valorizando esse mercado, às vezes não saudável, é isso que eu estou colocando para a minha cabeça, e deixa de seguir, de repente, um vídeo do Papa, por exemplo, ou do bispo, ou sim, de alguém referendado. Claro, a gente entende que tem alguns elementos ali que são interessantes, né? Por exemplo, um jeito coloquial de falar, uma linguagem, uma postura, a gente entende, mas não é disso que a gente está falando, porque também tem gente com tudo isso né, com qualidade, com expertise, com experiência referendada, que também tem, mas que não consegue, né, atingir os públicos. E também não é sobre mídia social que a gente está falando sobre como isso nos influencia, né, na vida, porque o Gasparinho, gente, só para deixar claro, né, ele voltou chocado. A palavra, pronto, choquei, com o que ele viu na praia, das pessoas conversando esses assuntos. Não era notícia do jornal, não era aquilo que saiu, sei lá, na televisão, não era alguma coisa validada, comprovada, era tudo, eu acho que, né? Eu acho de gente que muitas vezes vem de lugares que a gente fica se perguntando a credibilidade, né? Credibilidade no sentido de, assim, são pessoas que e muitas vezes não dormiram na casa de alguém que teria esse conhecimento, né? Nem dormiram na casa de alguém que teria tal X conhecimento, não importa qual. X é uma sociedade fundamentada, apenas voltamos mais uma vez no discurso. E eu só preciso, antes do intervalo, segura, Pablo, não perde teu linha de raciocínio, eu já vou fazer o intervalo, contar uma experiência. O Gasparinho falou, você tem um certificado de um médico, né? E então você não pergunta se esse médico tem a validade ou a validação do conhecimento para fazer uma anamnese, para fazer uma cirurgia, porque ele foi formado, né? Deixa eu só contar um case que aconteceu comigo. Não é de ninguém, eu não ouvi falar. Aconteceu comigo semana passada. Levei o senhor, meu pai,
numa consulta com um especialista otorrinolaringologista, especialista em ouvidos, olhos e gargantas, renomadíssimo em Caxias do Sul. Não vou falar porque é desabonador, então não vou falar o nome. Mas estou ainda em choque, em estado de choque, para verificar se tinha ou não cera, é cerumen o nome, a cera de ouvido humano chama-se cerumen. Se estava com cerumen a ponto de prejudicar a audição, né? Porque ele dizia, a pessoa, o paciente dizia, a sensação que eu tenho é essa. Levamos para checar. A médica disse, não tem. Mostrou lá no aparelhinho, não, vem ver, não tem. Como que a gente que não fez o curso, né, vai saber se tem ou se não tem? Ela está dizendo, a gente olhou, ela está dizendo, ok, não tem, né? Vai saber se aquilo é cerumen, é estrutura do ouvido, é o que é, né? A pessoa disse que não, ok. Passado, marca-se um teste, uma avaliação de uma audiometria. Vai fazer audiometria com um profissional fonoaudiólogo. Esse fonoaudiólogo, por rigor, muito jovem, zero nome no mercado, não sabemos quem é a pessoa, zero nome no mercado, fez o teste, ia fazer o teste, antes de fazer o teste, fez aquilo que tu tá dizendo, Gasparim. Não vou confiar no profissional médico, vou olhar com o meu olho se tem ou não antes do teste, porque essa profissional pensou o seguinte, se eu vou fazer um teste, eu tenho que ter certeza de que está limpo o ouvido para realmente validar que o meu teste está fidedigno. Ela precisava fazer isso? Não, ela não precisava, porque ela já veio referendada por um médico. Só que então não deve ser a primeira vez que acontece, porque ela foi lá verificar e, pasmem, o ouvido estava fechado de cerumen. 2 dias depois da consulta. Resumindo a ópera, faz a lavagem e depois faz o teste. Eu tô chocada porque, veja, meus butiá caíram do bolso. Caíram. Os butiá caíram todinhos do bolso. Como é que você passa a ter credibilidade? Isso que você falou é um checkmate da credibilidade. Onde vai a credibilidade, gente? Onde vai? Ao ponto de, hoje em dia, a maioria das pessoas dizerem, procure uma segunda opinião. Segunda, terceira. Avaliação. E assim, gente, pode pode ser um dia ruim, não quero aqui julgar e condenar, botar no tribunal a pessoa. Mas eu te pergunto, qual a chance de tu voltar nesse profissional? Estava num dia ruim, errou, todo mundo pode errar sim? Mas tem coisas que a gente pensa o seguinte, vai errar com a tua perna, vai errar com o teu ouvido, vai errar com o teu olho. Difícil, né? Sim. É não, né? Então, realmente, Gasparim, só para te dizer, estamos num mundo em checkmate. 11h37, eu vou fazer um rápido intervalo, bem rapidinho. Na sequência, a gente já está de volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Quem tem Unimed tem sempre mais. Sabe por quê? Porque além de ter mais de 1.200 médicos para cuidar de você, tem o seu médico de confiança também. Além disso, quem tem Unimed tem acesso a um complexo hospitalar inovador e especialista em cuidado e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil, para sempre estar lá quando você mais precisar. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano 54-3220-2030. 11h38. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 27 graus. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. Faça seu evento no Salão dos Capuchinhos, ao lado da Igreja Imaculada Conceição. Confraternização de empresas, casamentos, formaturas, café da manhã, palestras, almoços e jantares, encontro de família, eventos em geral. Agende uma visita no Salão dos Capuchinhos. Temos um amplo espaço para até 1.100 pessoas. Adaptamos conforme a necessidade do seu evento. Informações pelo WhatsApp 99983-6076. Cinema combina com pipoca,
pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC. Filme combina com cinema, você combina com GNC. GNC. Todas as sensações do cinema. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h40, retomando este é o Tá na Pauta, com o Ivanir Gasparim, empresário, Pablo Carlotto, que é professor de carreira, agora é coordenador mundial dos leigos missionários Scalabrinianos. Estamos falando aqui sobre rever o mundo, para tudo que eu quero descer, né, Gasparim? Para que eu quero descer, influências, revalidar aquilo que era conhecimento e não precisaríamos, retrabalho, a importância de tirar férias, a importância de combinar, né, para que a gente possa fazer de forma mais organizada enquanto sociedade, um olhar mais macro, sobre tudo, um olhar mais macro sobre tudo, né? A gente virou especialista, de especialista a gente só agora tem nós e o Jack, né? A gente só olha as partezinhas, a gente quer saber um pouco das partezinhas, mas quer saber também de onde elas se encaixam e como elas funcionam no encaixe, né? Seja corporal, pessoal, familiar, coletivo, social, é mais ou menos sobre isso, né? Exato, e eu gostaria de retomar um aspecto assim, dentro da sociedade do trabalho, é necessário conhecimento, sim, mas esse conhecimento que perpassa pelo fazer, que aí são as habilidades e competências. E a educação brasileira escolar, acadêmica, ela, dentro das habilidades e competências, ela vai até um ponto. Ela não transcende nesse ponto, e me parece que lá no final do ensino médio, para a maior parte das graduações, é o conhecimento e não as habilidades e competências. Aí chega no mercado de trabalho, dá essa crise existencial muito grande, que você tem o canudo, mas não tem as habilidades e competências para aquilo que o canudo indica. E aí, quem é que vai referendar? Quem é que vai garantir? Quem é que vai dar o alvará? Assinar o alvará para uma profissão X ou Y. Eu vejo de que a sociedade, ela se estabelece dentro das habilidades e competências, certo? Habilidades e competências. Dentro do ramo que você escolheu profissional, você tem que ter as habilidades e competências máximas ali, que, aliás, é um dos pressupostos para a questão da concorrência. Pode ter 1 milhão de médicos em Caxias do Sul, mas tu é o melhor. 1 milhão de professor, mas tu tem que ser o melhor. E o que define o melhor? As tuas habilidades e competências, e não as tuas influências. A gente, nessa linha do que o Pablo fala, tem um case muito recente. Eu até fiquei pensando, quando eu poderia jogar isso numa pauta, né? Mas vou jogar agora, então. Todo mundo deve estar acompanhando aquele caso do menino de 11 anos, né? Que participa do programa, do quadro Pequenos Gênios, do domingo, lá com o Luciano Huck, né? No Domingão do Huck. E este menino, ele ficou muito conhecido no Brasil pela habilidade matemática que ele tem com 11 anos, faz contas complexas e etc, né? E ele fez o vestibular no estado dele e passou para matemática, tá? Ele ficou entre os, se eu não me engano, os 15 primeiros colocados, né? Não o primeiro nem o segundo, tá? Sei lá, alguma coisa entre os 15, né? 7º, 8º, nas vagas. E a família acionou a justiça, não para que a universidade pela qual ele passou pro vestibular segurasse a vaga. Não. Para botar ele a fazer, sabe? A faculdade de matemática. Porque, em tese, se ele foi habilitado, ele passou, ele tem condições técnicas, né? Para acompanhar o curso. E é um pouco o que o Pablo fala. A gente está falando sobre técnica. Não estamos falando sobre o resto, tudo que vem no pacote de uma pessoa. Uma criança de 11 anos, por exemplo, tem habilidades, né, comportamentais para lidar com o universo do mundo adulto. A primeira pergunta que possivelmente que eu e Gasparim faríamos para ele, tu já paga os teus próprios boletos, né? Eu me assusto um pouco nisso, porque, na verdade, o Pablo pega bem na tal palavra achar, né? É Luan o nome do gurizinho. Na verdade, você saber, o que adianta? Você trabalhou 30 anos numa empresa apertando um parafuso para a direita, entendeu? Ou para a esquerda. Isso é o conhecimento, isso você... Agora, as atitudes, né? O resto, né? As habilidades e tal,
não serviram para nada. Ou seja, é por isso que eu falo, às vezes, de nós se aprofundar um pouco mais. Nós, e esse mundo, Bebe, tem nos propiciado da distância entre o mais miserável e o mais rico aumentar. Nós não estamos diminuindo. E não adianta, o que o governo faz de alguma forma? O cara não está conseguindo fazer o Enem. Mas bota na empresa lá mais 2 aprendizes, mais 4 aprendizes. Só que está matando o empreendedor. Não cabe a mim, porque teoricamente a Beverly não vai pagar 10 centavos a mais para um produto meu, porque eu sou obrigado a ter 2 aprendizes lá, ou 4 aprendizes, ou 6 aprendizes. E o que é a nossa vida? Teoricamente, eu sempre digo em administração de vendas, o que é o empreendedor tal? É ver aquilo que está visível na nossa frente, mas que poucas pessoas veem. Ou seja, aquele negócio, né? Eu vi na praia lá, por exemplo, alguém vendendo sanduíche e chegando um a um com uma cesta fechada e explicando o que é. Cara, uma simples foto do sanduíche, do pastel na frente da cesta, resolveria todo o problema dela. Mas deu para entender que ver aquilo que está visível, para mim, mas que as pessoas não enxergam. Outra, o que é criatividade? É fazer a mesma coisa de forma diferente. É o caso da nona, né? Do feijão e tal. Só que para você ver aquilo que está visível, mas que poucas pessoas veem, e ser criativos, fazer a mesma coisa, mas de forma diferente, são para poucos. Se você não tiver aquela estrutura, que nem esse menino, eu acho que ele entrar na universidade, ele vai virar um gênio de matemática. Talvez eu não estou aqui dizendo, não conheço ele, até não sabia desse caso, mas de repente como convívio pessoal não sirva para nada. Ou seja, deu para entender, e isso também, se você pensar, os maiores gênios, quando abrem uma empresa, eles quebram. Porque ele é um gênio para isso, mas não para gerir uma empresa. As pessoas mais inteligentes, e aí eu dou exemplo, até saiu numa revista nacional há poucos dias, tá? Todos os grandes chefes de cozinhas que ganharam prêmios mundiais ou nacionais no Brasil, que abriram seu próprio restaurante depois de uma premiação, quebraram. Por quê? Porque o cara é muito bom, ele tem aquele conhecimento de fazer a comida. Mas para você ser dono de um restaurante, você tem uma visão geral. É aquela velha história. Eu preciso olhar a mata e não posso olhar só a árvore. E eu volto ao que o Pablo falou e a minha preocupação. Nós, como sociedade hoje, nós estamos só discutindo a árvore e não a mata. Não, entendeu? O geral... O ecossistema todo. O ecossistema como um todo. Nós ficamos discutindo, eu sempre brinco, cara, que saudade quando você ia para a praia com um amigo e falávamos de mulheres bonitas, de futebol e amenidades. E aí nós ficamos discutindo hoje, você viu aquele vídeo e tal. Eu acho, né? A minha opinião sobre, tal, né? Ou seja, deu para entender... Todo mundo tem uma fórmula de consertar alguma coisa, né? E o que eu tenho notado, você acaba entrando nisso, porque se você aprofundar, você não acabou a discussão. É a mesma coisa. Você coloca na rede social hoje um cachorro mordendo alguém, dá 1000 curtidas. Aí você bota uma frase, um pensamento, uma informação verdadeira, dá 10 curtidas. Então, deu para entender. E aí você, com vergonha, você tira essa notícia importante e deixa só aquele palavreado. E aí você começa a verificar que as grandes emissoras da imprensa mundial, elas começam a entrar nessa também, porque senão elas estão perdendo audiência. Você só tem 2 posturas só frente, até mesmo aos influenciadores e seus conteúdos. Concordar ou discordar, certo? Ou você vai lá e participa daquilo, ou você parte para a postura de cancelar. Ou acho que tem uma terceira também, Pablo, que ou você está a favor ou contra na discussão, ou você está alheio. E se você está alheio, aí você parece que é alguém à margem do mundo. Nossa, essa pessoa parece que é um eremita, um novo eremita, né? O novo eremita, ele não está nas montanhas, ele está fora das redes sociais. E como você diz, assim, hoje é tão incrível isso, que você não tem mais condições de saber quem é o influenciador. Quem é que está influenciando aqui ou acolá? Existem pessoas aí se tornando grandes influenciadores, com todas as aspas possíveis, entende? Em segmentos que você nem imagina.
Ó, eu vou dizer um negócio pra vocês, assim, sem medo de errar. Eu sempre falo, quando o pessoal começa com esse papo aqui, eu digo, olha, pra mim, influenciador de verdade é minha mãe, né? Porque ela já é falecida e até hoje vou fazer alguma coisa que ela ia me dizer, não, eu não faço. Isso que é influência de verdade, né? Aquilo que te norteia para a vida. Deixa eu só trazer alguns ouvintes, vocês podem voltar ao tema, tá? Mas a Paty Furman diz o seguinte, gente, bom dia, né, debatedores. Não esqueçamos que um povo sem uma boa escola é um povo manipulável. A Neuzi Isabel Zatter também diz o seguinte aqui, deixa eu só achar um recadinho. Bom dia, gente. Que tal um psiquiatra, né? Ela diz o seguinte, meu filho tinha uma consulta e se disse que ele não dorme, né? 2 segundos ele empurrou a receita e eu reclamei, posso falar sobre os problemas dele? Ele disse sim, relatei e ele disse que esse remédio era bom. Acabou a consulta. Parece que tem sido uma recorrente entre mães de filhos com deficiência. E, enfim, né? Que coisa, né? Situação bem complicada. A Isabel Viapiana, infelizmente, atualmente vemos na mídia e fora dela muitos erros ortográficos, um verdadeiro assassinato da língua portuguesa, da vontade de chorar, sem nenhuma concordância verbal. No meu ponto de vista, isso é consequência de alguns professores mal formados e por um salário desmotivador e alunos que fingem aprender. Em países de primeiro mundo, a educação é prioridade para os governantes. Eles investem nela, através de um bom salário e formação dos professores. Aí funciona, pois trabalham motivados e a aprendizagem acontece naturalmente. Um abraço a todos e um abraço, né, já a Paty, que virou amiga da Isa, porque elas participaram de um programa aqui. Isso que ela fala é interessante, não sei, eu não acho que seja uma questão de na mídia ou fora da mídia, mas me parece que a gente naturalizou. E quando começa a aparecer na mídia, porque realmente está naturalizado o erro. É a opinião pública. O que move o cidadão? Vamos lá. Os últimos tempos se falou em fake, né? Fake news, não sei o que e tal, mas é a narrativa. Vamos lá, o mundo todo, a nossa vida, ela vai em cima de uma narrativa. A opinião pública, quando você fala, e aí que, né? Quem é que... eu acho que é importante falar isso. Quem é que formava a opinião pública há bem pouco tempo atrás? Vamos lá, era a imprensa formalizada e tal. E, de repente, qualquer um que tem hoje um celular na mão, ele pode ser um influenciador da opinião pública do seu grupo, ou ele pode extrapolar para o mundo todo. Deu para entender? Ou seja, nós estamos vulneráveis nesse sentido. Ou seja, quem é que está influenciando o meu filho? Eu estou agora, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tivesse um filho lá de 14 anos, 15 anos, eu sabia bem pouco tempo atrás quem é que eram os influenciadores deles. Eu tinha controle sobre quem é o influenciador. Então, eu colocava no colégio do Pablo, eu sabia que era o professor, eu ia na igreja, eu sabia que era o padre e tal. Eu tinha um controle territorial. Hoje, eu não tenho mais esse controle. Por exemplo, nós podemos entrar aqui, ó, o que me chama a atenção hoje na praia, cara, meninas, para minha época, bonitas, lindas, homens bonitos também, que estão deformando seus corpos. Nós já falamos aqui sobre as tatuagens, tá, Beverly? E assim, ó, eu não sei aonde nós vamos chegar e como é que vai terminar, porque a reversão quase que é impossível. Mas assim, eu estou falando tatuagens e outros tantos procedimentos estéticos. Assim, ó, de pessoas com o corpo que não é normal, ou seja, por mais que você faça academia ou faça outras coisas, que você sente que você está modificando o teu corpo. E aí você tem que entender que uma pessoa com uma tatuagem tal, com 20 anos, é maravilhoso. Agora é o seguinte, eu não sei como é que vai ser de um tempo, ou seja, nós estamos modificando não só o nosso meio ambiente, nós estamos modificando as pessoas que vivem nesse meio ambiente. A gente fala muito da proteção de uma árvore. E a proteção das pessoas? Gasparim, isso que tu falas é um dos campos, enormes para os influenciadores, é essa questão do corpo. Entende? Que vai desde tutoriais de maquiagem... Beleza é o assunto mais consumido em todas as redes sociais. Mutilação. E veja bem, o influencer do passado, pode citar qualquer um deles, tinha um compromisso ético, moral com a verdade. E levar o bem à coletividade, ao outro e à coletividade. O influencer da modernidade não me parece, não estou dizendo que são todos,
porque tem influências ali na área da medicina, na área de comportamento, na área de percepção de mundo, que são maravilhosos, mas não são os mais seguidos, certo? Que me parece que não tem tanto esse compromisso, não tem, embora eventualmente um que outro dá um alerta ou outro, principalmente aquele influencer que tem que se valer da polêmica, da briga, do confronto com outro influencer para estabelecer o seu território, né? Porque parece que estão soltos na savana africana, tem que defender o seu território. Então, veja bem, aí é que eu levanto a bandeira do discernimento. E o que nos leva a ter um bom discernimento entre escolher este ou aquele influencer, esta ou aquela leitura, este ou aquele tutorial? E eis a questão. Eis a questão. Se antes era a escola, se antes era uma família, se antes era uma religião que dava esses filtros que você deveria usar frente ao que vem aos teus olhos, hoje quem é que está garantindo esses filtros, essas habilidades e competências de você, Beverly, pegar um vídeo e dizer, não, isso aqui é besteira. Vou fazer uma outra coisa na vida, certo? Vou gastar esse meu tempo riquíssimo em outras questões. Então, eu me pergunto, o que hoje na modernidade, adentrando aí a terceira década do milênio, nós podemos dizer, não, o que vai garantir é isso. E se todos têm acesso? Não têm acesso. E as estratégias para chegar até lá, né? O Pablo falava das estratégias, né? Eu acabei lembrando aqui do caso da Luísa Sonza, agora vou polemizar, né? Luísa Sonza, que inclusive é gaúcha, né? Esses dias eu estava com uma pessoa bem jovem perto de mim, a gente estava escutando a música Chico dela, que foi uma das músicas mais tocadas o ano passado, né? E todo mundo conhece a história. Talvez o Gasparinho ficou me olhando, eu vou contar pro Gasparinho. Quem é essa pessoa? O Chico é o segundo, terceiro, quarto namorado, companheiro da Luísa, que trai ela, né? E aí alguém me comentava, ou a Luísa Sonza é muito ruim de relacionamento, ou a estratégia, né? Dela, não é a música, esse é o conteúdo dela. Eu tô só brincando, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que fazem. E a estratégia em si não é errada quando a gente sabe que é uma estratégia. O que nós estamos falando aqui é que, por vezes, essas estratégias, elas passam como verdade. E a gente compra elas como verdade, né? Aí que tá o problema. Quando é uma estratégia, tá tudo bem. A gente sabe, a pessoa hoje eu posso querer ou não, né? Tem um fim que é a monetização. Isso. O compromisso deles é a monetização. Não é informar, não é formar, não é conduzir você para um paraíso possível de realização, de ter uma boa profissão, de ter uma vida adequada no futuro. Não, é monetizar. E quando eles não conseguirem naquilo que eles estão, eles já estão formatados para procurarem um outro foco, uma outra demanda da sociedade para isso. E vai ter anunciantes, e vai ter gente que vai valorizar, e vai ter gente que vai rodar dinheiro para essas pessoas. Por isso que os influencers de hoje conseguem monetizar, conseguem dinheiro, mas 1 zilhão de vezes do que o outro. É mais ou menos que nem o esporte. Um grande jogador da década de 60 e 70 não fez, embora muito famoso, não fez a fortuna que um grande jogador de hoje faz. Entende? Não ganha um salário. E assim as modelos, assim os outros segmentos da sociedade. Então, que sociedade é essa hoje que leva fortunas para determinadas pessoas e para outras não? E batemos naquilo que tu disseste antes, Gasparim. Existe hoje pessoas se tornando riquíssimas a um ponto exorbitante, enquanto muitos outros estão indo abaixo da linha da miséria, entende? É verdade. Mas assim, Beverly, eu acho que eu levanto isso, claro, o cara olha-se para o lado negativo. Tem muitos influenciadores lado positivos que nos ajudam. Começa pelo Papa, óbvio, né? Vamos lá, o nosso Papa, ele, quando pega, ele é, principalmente para o católico, ele é o nosso influenciador. Mas o problema é quando você começa a destruir a vida de outra. Nós tivemos há poucos dias atrás que uma moça tirou a vida por causa do influenciador. Deu para entender? Ou seja, a preocupação, e aí nós aqui falando, acho que a ideia é essa, eu e o Pablo falando no seguinte, que a nossa geração está sofrendo, correndo um risco, né? Porque, de repente, eu posso chegar em casa, minha neta, minha filha, está se mutilando por causa de alguém que eu não tenho controle sobre ele. Então, acho que
eu vejo com tristeza, né? Eu vi as primeiras fotos que foram tiradas com drone, né? Eu vi lá em Santa Lúcia, assim, eu fiquei apaixonado, né? Porque uma vez você precisa contratar um avião para tirar uma foto da tua propriedade. Hoje, com drone, você tira fotos melhores do que o tempo do avião, concorda? Hoje, o drone está virando uma arma nas guerras, né? Nos atentados, ou seja... É o uso, né? Deu para entender, ou seja... Aqui, para que uso que nós estamos fazendo? E muitos desses influenciadores, eles estão usando para o lado negativo, entendeu? Então, eu acho que a minha filha, a minha neta, ela teria que ter o direito, por exemplo, de criar uma tatuagem, mas não influenciada por alguém, que às vezes nem vive disso, tal, porque as consequências lá na frente vai ser muito grande. Eu, por exemplo, não vejo uma pessoa importante, né, um papa, um bispo, tal, que esteja com o corpo mutilado nesse sentido. Deu para entender? Ou seja, talvez lá na frente você vai pagar muito caro por isso. É isso a minha preocupação. Você deixar de estudar agora para fazer uma festa, nesse momento é muito bom. Mas e lá na frente? Na verdade, talvez um grande balizador para todos nós seja, né, o olhar, que tipo de pessoa a pessoa é, que caráter ela demonstra efetivamente ter fora da linha de frente. Porque é fora da linha de frente que a gente vê quem é quem na fila do pão, né? Fora da linha de frente. Na fila de frente a pessoa está num destaque, está sob holofotes, né? Mas fora da linha de frente, se a pessoa respeita sinal de trânsito, ela respeita a pessoa idosa, ela não maltrata cachorrinho. Não estou querendo dizer que tem que gostar, é maltratar de outro lugar que eu estou falando, sabe? Essas coisas. Hoje de manhã eu estava saindo de casa, né? E mais uma vez, né, me surpreende essa questão do trânsito de uma pessoa, né? Sinal fechado, né? E alguém estava saindo de uma garagem no centro, né? Eu estava pertinho ali e tinha o ônibus parado no corredor de ônibus nessa saída de garagem. O ônibus, uma fresta, né, na garagem, essa que a pessoa estava saindo para acessar a via, e aí tinha uma pessoa, 2 carros, né, 2 mulheres. E aí aquela mulher que estava com uma fresta entre o ônibus e a garagem, viu que a pessoa estava ocupando a calçada para poder sair, esperando, né? A porta da garagem ia fechar e a pessoa estava parada. O que essa pessoa fez? Ao invés de, então, abrir um espaço maior que era possível, ou simplesmente não fazer nada para que o outro pudesse acessar, ela simplesmente veio para frente, ela trancou a saída. Como que diz assim, vamos ficar aqui esperando, eu estou na fila, sabe, eu não posso esperar nem um segundinho mais, você que se dane, e inclusive quem se passava pela calçada tinha que ficar esperando o trânsito fluir, porque a pessoa ao sair precisou trancar a calçada porque era o acesso, né? Então eu fico pensando sempre assim, essa pessoa se fosse uma influenciadora, e aí eu ia comprar as coisas dela, né, porque é isso, sabe, as pessoas revelam no dia a dia quem elas são, basta que a gente comece a olhar. Ela não descobriu o prazer em dar o lugar para outro. O dia que essa pessoa parar e dizer, por favor, passe, o retorno vai ser maior até do que coisa. Você parar hoje numa faixa de segurança, ou seja, você vê o papo, você para e faz assim, a sensação gostosa que essa pessoa vai começar a sentir vai ser melhor do que o segundo que você vai perder. A gente precisa acabar o programa, 12:03, para fechar. Um abraço. Obrigada, Gasparinho. Eu tenho um registro a fazer, Beverly. Hoje de manhã, logo cedo, faleceu o seu Agostinho Secanho, um senhor de 102 anos da cidade de Paraí, pai de uma ouvinte nossa de todos os tempos, que é a Cecília Betim, que aparece seguido nosso aí. Pesar, Cecília. Acompanhando, então, o nosso pesar, né? Paraí, aí, ontem foi a mãe de uma irmã, Valdéres Bergossa, e hoje o pai Paraí é um celeiro de vocações, né? Então toda a família lá tem um padre, uma irmã, enfim. Verdade. E tal, e a família Secanha, a família Betim também tem. Conheço bem Paraí, terra do basalto, né? Isso. Então fica o meu grande abraço a Cecília e família. Gente, a gente vai fechando o programa de hoje. Como eu disse, ele foi ao ar pelo rádio e daqui um pouquinho já vai estar disponível